Olá! Hoje eu vou abordar sobre o capítulo 3 de Daniel, que fala: livrados os companheiros de Daniel da fornalha de fogo. E o capítulo começa dizendo: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, e os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Eu gostaria de explicar inicialmente que uma estátua de 60 côvados de altura significa dizer que ela tinha 27 metros de altura, o que equivale a uma altura de um prédio de 4 andares aqui no Brasil. E quanto à expressão sátrapas, essa é usada para designar governadores de províncias no antigo império, tanto Medo quanto Persa. Nós iniciamos o capítulo mostrando que Nabucodonosor, ele levantou uma imagem de ouro. E essa imagem era alta, ela era imponente, e ele queria que todas as pessoas se ajuntassem para exaltar, para ver aquela imagem que ele tinha mandado fazer e levantar. Obviamente, a imagem era em homenagem a si. E essa homenagem fez com que as pessoas mais nobres da região e das cidades circunvizinhas, de todas as cidades que faziam parte do reino da Babilônia, estivessem presentes. Tanto os governadores das províncias, quanto os prefeitos, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros, todos os oficiais. Nabucodonosor, ele queria não apenas demonstrar a sua estátua, ele queria que ela fosse admirada e que com isso ele recebesse elogios e recebesse homenagens por aquilo que ele estava fazendo. E continua o capítulo. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar será ao mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns dos homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu és rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara,
do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Depois que Nabucodonosor levantou aquela imagem, o que ele mais queria era ser reconhecido pela obra que ele mandara fazer. E nisso, todas as pessoas, ao ouvir ao som de instrumentos musicais, que eram todos de sopro, que era a harpa na música, a cítara, o saltério, a gaita de foles, toda espécie de música que pudesse ser transportada, ela foi usada. E neste momento, todas as pessoas teriam que se ajoelhar e prostrar diante daquela imagem. O povo caldeu, o povo que fazia parte ali da região da Babilônia, todos eles prostraram. Porém, entre esses homens que eram de relevância, entre os governadores, os prefeitos, as pessoas ligadas à justiça, né? As províncias, os tesoureiros, juízes, os magistrados e conselheiros em geral, estavam os 3 amigos de Daniel. E esses eram Sadraque, Mesaque e Abednego. E o interessante é que havia alguém de olho neles, naquilo que eles fariam no momento em que o som tocasse. E esse, ao ver que o som de música tocou e os 3 não se dobraram para adorar a estátua do Deus que Nabucodonosor mandou erguer, esse teve um prazer enorme em correr e contar para o rei de que os 3 não haviam obedecido à ordem do rei, não havia se dobrado para engrandecer e exaltar a imagem do Deus do rei Nabucodonosor, assim como ele tanto queria. Isso mostra que alguém está de olho em tudo que os judeus faziam, principalmente aqueles que ocupavam cargos de relevância na cidade e em toda a nação, em todo o império da Babilônia. Então, continua o capítulo. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servi a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorares, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Além da pessoa correr e dar notícia ao rei de que os 3 não haviam se dobrado para adorar a estátua do Deus que Nabucodonosor havia erguido, esse fez com que o rei chamasse os 3. E
Os três, quando foram chamados, Nabucodonosor ainda deu uma oportunidade para que eles se ajoelhassem. Assim que ouvisse novamente o som da música a ser tocado. E ainda ameaçou que se eles não se prostrassem, eles seriam jogados em fornalha de fogo ardente. Nabucodonosor estava aqui mostrando o quão poderoso ele era neste momento, que ele era capaz de, inclusive, tirar a vida daqueles homens que eram até considerados nobres, embora fosse de outros povos, da nação de Judá, que estava cativo na Babilônia e que exercia uma função de relevância. O que mostra aqui é que, embora eles tivessem sido ameaçados, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se deixaram intimidar por esta palavra do rei. E eles permaneceram firmes no propósito de não se dobrar na presença do rei quando ouvisse o som da música para adorar a imagem de outro Deus. E eles ainda disseram que se o rei quisesse jogar eles na fornalha, pudesse jogar. Que se Deus, o Deus dele, o Deus verdadeiro, o Deus a quem eles servem, quisesse os livrar, ele os livraria. Caso contrário, eles morreriam em nome do Deus ao qual eles serviam. Fato é que eles deixaram que Nabucodonosor decidisse o que é que seria feito da vida deles. E continua o capítulo. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéu e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqui mostra que, quando tocou novamente a música, os três não se prostraram diante da imagem que Nabucodonosor levantou. E como havia sido apregoado pelo rei, a fornalha ela foi aquecida, mas a raiva que ele teve foi tão grande que não bastava apenas acender a fornalha. O calor dela foi elevado 7 vezes a mais do que o costume que ela tinha de ser acesa para queimar os sacrifícios que ali eram jogados. E o interessante que fala que amarrou cada um deles, Sadraque, Mesaque e Abednego, nas suas próprias roupas, com os seus próprios mantos e outras roupas deles que ali estavam. Isso para fazer com que a roupa se incendiasse e cozinhasse e impregnasse na pessoa e ela morresse realmente queimada. A fornalha foi acesa de tal forma que o simples fato dos soldados que foram incumbidos da obrigação de amarrar e jogar os três no alto da fornalha, o fato deles chegarem perto foi capaz de queimar e ceifar a vida daqueles soldados que amarraram Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles morreram só de chegar perto do fogo. E continua dizendo: estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa.
Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse aos seus companheiros, os conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa. Falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abdênego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdênego saíram do meio do fogo. Nessa parte nós vemos que Nabucodonosor, ele ficou assistindo o que é que iria acontecer com os 3 ao serem lançados dentro da fornalha. Será que eles morreriam? Ou será que eles seriam socorridos pelo Deus ao qual eles serviam? E para a surpresa de Nabucodonosor, eles que haviam sido lançados, atados em suas roupas, com seus chapéus e com outras roupas, eles não estavam mais atados. Eles estavam livres, andando de um lado para lá e para cá, com tranquilidade. E o fato mais importante que chamou a atenção de Nabucodonosor é que não haviam mais 3 pessoas, mas 4. E o interessante é que ele conseguiu identificar que essa 4ª pessoa, ela tinha uma imagem que não era igual àqueles homens que haviam sido lançados. Tanto que ele identificou que a imagem daquela pessoa que andava ali no fogo com eles era como a imagem de um Deus que andava ali, presente, junto ao fogo, com aqueles 3 que haviam sido lançados. E quando Nabucodonosor decidiu que iria chamar eles para fora, Nabucodonosor não foi consumido pelo calor do fogo. Interessante que quando os soldados lançaram eles, todos aqueles que estavam ali e os jogaram, esses foram mortos, dada a quentura que havia na fornalha. Mas o rei, aquele que estava provando os servos do Deus Altíssimo, no momento em que ele teve aquela visão, ele não foi queimado, ele não foi chamuscado. E ao contrário, ele pôde admirar aquela beleza de ver um 4º homem andando no meio deles. E continua o capítulo dizendo: Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder sobre os corpos deste homem, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre ele. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdênego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outros deuses, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação, língua que disser blasfêmia contra Deus, de Sadraque, Mesaque e Abdênego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdênego na província da Babilônia. Outro fato importante que se mostra é que quando esses saíram, eles saíram sem nem ter em si marcas de fogo, cheiro do fogo, nenhuma faísca daquela fogo que esvaía, ou chumaço, ou qualquer marca
de que eles tenham andado ali naquela fornalha veio com eles. E isso por si só já foi um fato grandioso para o rei ver novamente, além daquela imagem do quarto homem andando junto com eles dentro da fornalha. Foi tão grande o impacto que isso trouxe na vida de Nabucodonosor, que ele fez um decreto. Dessa vez, não mais obrigando que o povo se prostrasse e adorasse a sua imagem, mas que todas as nações elas passassem a respeitar o Deus de Sadraque, Mesaque, Abdênigo, e que nenhuma blasfêmia fosse proferida contra ele. Caso contrário, aquele que falasse do Deus dos três, ou ele e suas casas seriam destruídos, porque Nabucodonosor viu quão soberano, quão poderoso é o Deus que cuidava de Sadraque, Mesaque e Abdênigo. Nós vimos que nesse capítulo 3 mostra que os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdênigo, eles não se deixaram intimidar pelo rei e pelos nobres que estavam ali naquela presença. Eles não se deixaram intimidar quando foram ameaçados de morte, e uma morte terrível, que é a morte por queimadura. Sadraque, Mesaque e Abdênigo, eles se mostraram fiéis e convictos na fé que eles tinham, do Deus que eles tinham, de que se fosse da vontade do Senhor, eles sairiam vivos e nada lhes aconteceria. Isso serviu de testemunho, serviu para manifestar a glória do Senhor. Quantas vezes nós somos provados e deixamos levar pelo medo e a vergonha, o constrangimento no momento da provação, e com isso nós abandonamos o nosso propósito. Sadraque, Mesaque e Abdênigo, mesmo com uma ameaça tão terrível e mortal, eles não se deixaram abater. Eles preferiram enfrentar aquilo do que perderem a comunhão que eles tinham com Deus. Que nós possamos ser como Sadraque, Mesaque e Abdênigo, jamais abrir mão da nossa fé em Deus, daquilo que nós conhecemos, do relacionamento que nós temos com o Senhor, para agradar a ninguém ou por medo de sermos provados, de passarmos por tentação. Mas, e que todas as nossas obras, elas sirvam de testemunhos para as outras pessoas reconhecerem o tamanho, a soberania desse Deus que nós servimos, assim como Nabucodonosor reconheceu e fez com que os demais nobres de toda a corte reconhecessem também, inclusive que proibisse de que qualquer pessoa levantasse a voz para maldizer o Deus desses três. Que nós também possamos vigiar as nossas palavras, para que nós não venhamos a falar aquilo que não devemos do Deus que nós servimos, e não deixemos de cumprir com a nossa missão. É difícil? É. Eu creio que eles também, como seres humanos, eles devem ter passado um momento de insegurança, um momento de desespero. Mas a fé, ela era firme, e a fé foi o que os sustentou. Sendo assim, nós devemos zelar pela fé que nos sustenta, para que nós, no meio da provação, jamais venhamos a nos dobrar, a nos render àqueles que estejam nos provando, porque mais vale permanecer fiel ao nosso Deus do que abrir mão da nossa fé e da nossa segurança, da salvação que nos guarda. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Mais uma vez eu peço, faça sua inscrição no meu canal, Miriam Araújo. Deus cuida de mim. Que o Senhor te abençoe.